No meu canal, nós falamos aqui de temas em geral, de medicina, de saúde. O nosso lema é tratar a saúde de uma forma em geral, englobar aí os problemas da atualidade, também bastante sobre fitoterapias, tratamentos naturais, resgatar um pouquinho dos tratamentos naturais dos nossos antepassados. E a todos os seguidores aqui do meu canal que têm apoiado esse canal a desenvolver, a compartilhar os vídeos, a comentar, eu deixo aqui o meu agradecimento também, em especial ao Valdir, que sempre me incentiva aqui a gravar novos vídeos. O Valdir é o meu irmão e ele tem um canal também que eu vou deixar na descrição aqui se vocês quiserem visitar lá o canal dele. Então aqui nós falamos de temas em geral. Se você ainda não está inscrito, aproveita, se inscreva aqui no canal, deixe também o seu like, compartilhe esse vídeo aqui com os grupos de WhatsApp, Facebook, para que outras pessoas também possam ver essas informações. E nesse tempo de pandemia, desde que começou essa pandemia, não se ouve falar em outra coisa do que é o coronavírus, porque apareceu o coronavírus, como se transmite o coronavírus e como fazer para se prevenir do coronavírus. Então, se aumentou muito o assunto de como melhorar a sua imunidade. Então, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês um pouquinho do que é a imunidade, como ela se forma, como aparece e como nós podemos desenvolver no dia a dia como uma medicina reparativa as nossas células de defesa ou a nossa imunidade que nós temos aqui no nosso organismo para lutar contra os fungos, as bactérias, os vírus, os parasitas e todas as afecções que vêm agredindo o nosso organismo nesses últimos tempos aí de tanta poluição, de tanto fast food, como as nossas células estão reagindo a isso frente a toda essa contaminação, toda essa pandemia e toda essa enxurrada de informação que nós recebemos no dia a dia. Então nós temos duas formas de imunidade, uma que nós já nascemos com ela, que é a imunidade inata, que é aquela que já vem com as nossas células desde a nossa formação. E ela nossa maior defesa é a nossa pele. Se a nossa pele estiver intacta, nós temos um sistema orgânico de defesa gigantesco que luta todos os dias contra vírus, bactérias, parasitas em geral. De uma forma em geral, toda agressão que o nosso organismo pode sofrer, a nossa pele é uma barreira natural. Depois tem o moco, ou seja, a secreção que o nosso organismo produz para também ajudar a combater aí a infecção por esses diversos organismos. O principal dele é o moco do nariz. Esse é a via de entrada mais frequente de todas as infecções, né? Bacterianas, virais, fúngicas também, e menos a parasitária. Porém, aí o nosso nariz, então, as nossas células ciliares, ou seja, os pelinhos do nariz, junto com esse moco que é produzido, é um sistema de defesa que vem na nossa memória inata. Então, ele vem junto com a gente. E também temos as barreiras químicas, que dentro dela o nosso ácido, né, do estômago. O pH do líquido que se produz no estômago é muito ácido, então ele por si consegue eliminar entre 90% e 98% dos patógenos que nós ingerimos. Então, se por acaso a gente contrair, ou seja, deglutir, ou seja, engolir algum desses patógenos, o nosso ácido do estômago, ele consegue também eliminar uma grande quantidade. Então, é um mecanismo de defesa natural aí do nosso organismo. E depois, dentro também do que é a nossa imunidade inata, estão as células do nosso organismo. Os linfocitos, né, que estão aí lutando dia a dia, principalmente o CD4, que luta diariamente contra todas essas infecções virais, bacterianas, fúngicas, parasitárias. E também temos os nossos aliados, que são as células de defesa do organismo. Em todos os nossos tecidos, dos nossos órgãos, do nosso organismo, tem eles. São os macrófagos. Os macrófagos são células devoradoras de infecções.
tanto para bactérias, vírus, parasitas, fungos. Os nossos macrófagos, estimulados por essas células T, que é a memória inata, né, que é da nossa imunidade inata, eles são estimulados, eles vão lá e devoram as partículas desses vírus, bactérias. Então, os macrófagos estão aliados na nossa defesa. E a nossa defesa adquirida? A nossa defesa adquirida, quem nunca ouviu falar aí nos anticorpos, né? Os anticorpos são pequenos fragmentos dessas células que vêm, que é passado para nós através aí da nossa formação, né? A nossa nutriz, ou a nossa matriz, a mãe, quando está gerando, ela já vai passando as células de defesa, então a gente já nasce com uma certa quantidade, mas o mais importante de tudo é passado na lactância materna. Então é muito importante que as crianças recebam o leite materno aí nos primeiros dias de vida. O colostro, como é conhecido como o primeiro leite, ou chorume, como é conhecido em muitas regiões, o primeiro leite da mãe, esse sim é carregado com toda a informação genética de imunocomponentes, ou seja, toda a imunidade, as células de defesa da mãe passando para o neném através da lactância. Então é muito importante nos primeiros dias de vida a criança receber essa primeira amamentação. É claro que tem contraindicações, que não é o tema desse vídeo aqui, e a gente vai discutir em outros vídeos. Então essa é uma forma. E a outra forma de você receber essa imunidade, né, adquirida, é através das vacinas. E eu fico muito nervoso, eu fico com muita raiva quando eu vejo aí os pais que não aceitam a vacinação dos filhos. Vocês não têm noção do quanto mal vocês estão fazendo para os filhos de vocês. Por quê? Muitos vírus e bactérias desenvolvem formas graves no nosso organismo, que é controlada através das vacinas. Então, por favor, vacine seu filho de uma forma correta, na idade correta. E o nosso sistema de saúde, nosso sistema de vacinação, ele é um dos mais completos do mundo, porém há algumas vacinas que não tem na nossa tabela. Então você pode estar procurando aí para vacinar o seu filho, ou até mesmo você na idade adulta que não recebeu essas vacinas, essa imunização. Porque quando a gente pega, para vocês entenderem um pouquinho o que é essa imunidade adquirida, as vacinas, eles pegam pedaços de vírus e bactérias, ou mesmo vírus e bactérias inteiros, porém inativado. E é feita essa solução na gente. O nosso sistema de defesa, como eu falei para vocês, da nossa memória inata, as células, os linfocitos TCD4, eles vão criar uma memória de defesa. Então, quando nós tivermos uma infecção pela doença, eu vou deixar um exemplo para vocês, o sarampo. Nós somos vacinados pelo sarampo quando nós entramos em contato, né, com o vírus do sarampo, nós não desenvolvemos a doença, ou pelo menos não desenvolvemos a forma grave da doença. Então, essas nossas células fez uma memória contra esses organismos. E a outra forma de termos imunidade adquirida é quando nós contraímos uma doença e o nosso próprio sistema de defesa produz uma memória contra essa doença. No mais comum, os resfriados ou as gripes comuns, que o nosso sistema faz uma defesa contra os vírus que ali se encontraram, e na próxima vez que nós nos infectarmos com esse mesmo patógeno, nós já temos células de defesa, então a resposta vai ser muito mais efetiva. Então, uma pergunta que um seguidor deixou para mim: por que quando algumas pessoas tomam vacina, eles passam muito mal, ou mesmo desenvolve, por exemplo, a gripe quando toma a vacina da gripe? Eu vou explicar para vocês de uma forma breve, muito rápida, que, como eu falei para vocês, essas vacinas elas são produzidas através de micropartículas desses organismos, desses patógenos, ou mesmo do patógeno inteiro inativado. Então, quando nós tomamos uma vacina, nós recebemos uma vacina, esses patógenos entram em contato com o nosso organismo, e o nosso sistema imunológico desenvolve aí um ataque frente a essa substância que foi inoculada na gente. Então, nós desenvolvemos sintomas que são parecidos com o da doença, porém
sem a patogenicidade da doença em si. Ou seja, nós estamos passando calafrio, febre, nariz tranca, como se fosse mesmo uma gripe. Porém, são apenas sintomas do nosso sistema imunológico que está desenvolvendo uma barreira de ataque frente a esses micro-organismos. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários aqui, que nós vamos respondendo para vocês. É importante também vocês deixarem o seu joinha, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é importante e ele vai divulgar para o maior número de pessoas. Então, a pergunta que não quer calar: como e o que nós devemos fazer para melhorar o nosso sistema imunológico para combater, ou seja, nos ajudar a combater a pandemia do coronavírus? Se nós pegarmos o coronavírus, nós não desenvolvermos ele de uma forma tão grave, né, que nos prejudique tanto. Então, você ter um sistema imunológico bem preparado vai te ajudar a combater essa infecção. Então eu vou deixar algumas dicas aqui para vocês, como vocês podem ou vão estar podendo melhorar o sistema imunológico. A primeira delas é alimentar-se bem. E alguns vegetais que contêm vitaminas, que contêm proteínas adequadas para melhorar o nosso sistema imunológico. E a principal é a vitamina C. Quem nunca ouviu falar que comer acerola para gripe é bom porque tem vitamina C? Então, a vitamina C, ela ajuda a reforçar o nosso sistema imunológico, e o papel principal e fundamental da vitamina C é a reparação celular. Então, quando nós temos uma infecção, as nossas células, elas ficam lesionadas. Então a vitamina C tem um papel importante na restauração dessas células. Então a vitamina C, junto com algumas proteínas e minerais, ajudam a fortificar o nosso sistema imunológico. Então alimentar-se bem é a primeira dica para você fortalecer o seu sistema imunológico. E quando eu digo alimentar-se bem, não é você sentar e comer 2 pizzas inteiras. Isso você está fazendo um mal para a sua saúde. Você está produzindo maior dano à sua saúde. Quando você tem uma alimentação que não é saudável, por exemplo, muita gordura, muita fritura, muita massa, muito carboidrato, quando você não tem esse balanço adequado da sua alimentação, quando você ingere substâncias que não são adequadas, você está causando mais mal do que bem. Porque o nosso organismo precisa eliminar toda essa toxicidade, e ao fazer isso ele está diminuindo a sua carga imunológica. Então, geralmente as pessoas que são obesas ou que estão acima do peso, eles têm uma facilidade maior em ficar doente. Porque a obesidade, como já foi definido pela OMS, é uma inflamação das células. Então, a pessoa já tem um sistema imunológico deteriorado. E 70% dos casos graves que estão acontecendo do coronavírus são em pessoas obesas e que trazem complicações maiores dessa infecção. Então, se você não é seguidor aqui do canal, se inscreva aqui, que aqui nós temos dicas todos os dias importantes para você estar melhorando a sua saúde e inclusive perder peso, diminuir medidas. A segunda dica é: pratique atividade física regularmente. A prática da atividade física, e quando eu digo atividade física, é você separar um tempo para se dedicar a uma caminhada, a uma corrida, a um ciclismo, ou a outra atividade qualquer que execute essa função de exercício físico. Muita gente confunde e sempre fala comigo, relata comigo: mas eu trabalho, eu ando bastante. Isso não é atividade física, isso é o seu trabalho. Quando nós tiramos um tempo para praticar atividade física, o nosso sistema imunológico ele é fortalecido. Por quê? As nossas células de repouso e também o nosso sistema endocrinológico começa a secretar substâncias que vão ajudar a melhorar o nosso sistema de defesa. Então, pratique exercício físico regularmente, tire um horário, separe um horário para você fazer exercício físico. A terceira dica é: mantenha a carteira de vacinação em dia. Para você que já está na fase adulta, procure aí a sua carteira de vacinação. Muitas pessoas nem sabem onde estão a sua carteira de vacinação, mas procure aí o posto de saúde da sua cidade para você ver se você está em dia com as suas vacinas. E como eu disse um pouquinho anterior aqui,
há muitas vacinas que não estão inclusas aí na nossa carteira de vacinação, então você pode estar procurando aí um local ou um laboratório de vacinação para você estar recebendo essas vacinas. A quarta dica é durma bem. Nós sabemos que ter uma noite de sono ou pessoas que dormem muito pouco têm o seu sistema imunológico alterado. E pessoas que alternam também ciclo de vigília, de sono e vigília, tem também o seu sistema imunológico deteriorado. O que eu digo quando é essa alteração de sono-vigília? Pessoas que trabalham à noite e dormem de dia. Também é muito importante que quando você tiver a oportunidade de dormir à noite, você tem que descansar aquelas, pelo menos de 6 a 8 horas, é o que manda a Organização Mundial de Saúde. Porque fazendo isso você vai estar suprindo. Quando você supre o seu sistema endocrinológico, ele começa a secretar os hormônios de uma forma, num ritmo circadiano normal, e assim você vai ter um sistema imunológico fortificado. A quinta dica é: fique longe do estresse. E quando eu digo ficar longe do estresse, você vai me falar, mas doutor, isso é muito difícil hoje em dia, no século XXI, ficar longe do estresse. Eu sei, eu também tenho um trabalho muito estressante. O meu trabalho frente ao pronto-socorro, a sala de emergência, na UTI é muito estressante. Às vezes a gente está lidando com situações muito estressantes. Então eu vou deixar algumas dicas para você se livrar desse estresse aí quando você sai dessa situação. Meditação, tá? Dedique tempo à sua família, dedique-se tempo a uma boa alimentação, dedique-se tempo a meditar e a praticar um hobby. Há tantos hobbies hoje que você pode escolher um que você se adapte. Tire um dia na semana para você praticar esse hobby, tá? Eu vou deixar como exemplo o meu hobby. Eu tenho um hobby que é a marcenaria. Então, talvez algum dia eu possa fazer um vídeo aqui para vocês, trazendo, eu produzindo alguma coisa. É muito bom. Eu desço para minha oficina, eu vou para minha oficina, eu me tranco lá, eu passo horas lá, livrando essa carga de estresse. Então, você precisa ter um hobby, tá? Ciclismo, equismo, não sei, pratique um hobby, busque para você desenvolver esse hobby, para você desenvolver essa atividade e ficar longe do estresse. Olha para você ver, a sexta dica: abandone os maus hábitos. Não adianta você ter um bom hábito ou vários bons hábitos se você mantém os maus hábitos. Por exemplo, não adianta eu ter uma alimentação saudável e ter o resto do dia várias alimentações que não estão saudáveis. Então, você tem que eliminar os maus hábitos, eliminar o estresse, as noites mal dormidas, a má alimentação, o sedentarismo, o tabagismo, tá? Isso também, pessoas que fumam têm um sistema imunológico muito deprimido, muito abaixo do que deveria ser o normal. Outra coisa também, o etilismo, ele faz uma baixa muito grande no nosso sistema imunológico. Por quê? O nosso fígado, que é o principal responsável por metabolizar todas essas substâncias e eliminar do nosso organismo, ele se vê afetado quando a pessoa tem um potencial de etilismo. Por quê? Quando nós ingerimos mais do que o que é prerrogativo pela OMS, o nosso sistema de defesa está voltado para eliminar essas substâncias tóxicas. E o nosso sistema imunitário de defesa, ele entende que a bebida alcoólica, quando ingerida em excesso, ou seja, as substâncias que são geradas a partir daí, são substâncias tóxicas. Então ele tem que se concentrar em eliminar o etanol aí do nosso organismo, e com isso nós ficamos com as nossas defesas também aí deficitárias. Então, tabagismo, etilismo, estresse, má alimentação, sedentarismo, isso são condutas que vão também debilitar o nosso sistema imunológico. Então, elimine os maus hábitos. Essa foi a nossa sexta dica. E a sétima dica: tome sol. Olha que beleza, né? Tomar sol, isso ajuda e muito. Porque a vitamina D também é um principal precursor de outros hormônios e também do nosso sistema imunológico, do nosso sistema de defesa. Então, você tomar sol regularmente,
influi no seu sistema imunológico. Tem que tomar cuidado, em algumas regiões do Brasil a incidência de raios UVA e UVB é muito alta, então você tem que se proteger. Tomar sol sem fator de proteção das 9 às 10 da manhã e após as 4 horas da tarde. Então você pode descuidar um pouquinho na proteção solar, porém nos outros horários, em algumas regiões do Brasil onde a incidência é maior, você tem que se proteger com o filtro UVA e UVB. E a oitava dica, e talvez uma das mais importantes aqui do canal, consuma alimentos que vão fortalecer o seu sistema imunológico. Eu já falei um pouquinho aqui em cima das vitaminas e o papel dela na formação do nosso sistema imunológico. Então, frutas ricas em vitamina C, por exemplo, a acerola, o limão, a laranja, várias outras frutas que são ricas em vitamina C vão te ajudar a fortalecer o seu sistema imunológico e também vão ajudar a eliminar os radicais livres que ficam aí acumulados no seu organismo. Cebola e o alho. Além de ser excelentes temperos, como em vários outros vídeos eu já falei para vocês aqui, que esses alimentos eles funcionam como bactericida, como antiviral, como antiparasitário. Eles são suplementos que nos ajudam a nos livrar desses patógenos. Então, além de ser também antioxidante, ajudar a nos liberar dos radicais livres, eles ajudam a matar, né, esses micropatógenos que nós ingerimos no dia a dia. Outro alimento é o brócolis, que ele é muito rico em antioxidantes e ele contém uma alta quantidade de flavonoides. Os flavonoides também estão ligados, né, aos nossos sistema de defesa e ajuda a melhorar o nosso sistema imunológico. Então, consuma brócolis regularmente que você vai ter um sistema imunológico melhor. Nozes, sardinha e salmão. Esses alimentos eles são ricos em ômega 3. É um ácido graxo natural que ajuda a manter as nossas células bem equilibradas e também ajuda a manter o nosso sistema imunológico em dias. As nossas células, ela é contida em sua maioria por fosfolipídios, que é uma fina capa, uma membrana de gordura. Então, as pessoas que cortam radicalmente a gordura da sua dieta, ou seja, os alimentos que contêm gordura ou os ácidos graxos, que nesse caso as nozes, a sardinha, o salmão, tem ou seja, ele tem uma melhor gordura, falando assim de uma forma mais simples. Ele tem uma gordura que vai fazer bem ao nosso organismo, tá bom? Quando você ingere então esses alimentos, o ômega 3 ele se converte em ácidos graxos que ajudam o nosso sistema imunológico a estar mais fortificado. A uva roxa ou a uva vermelha ou a uva escura, a uva preta e o vinho. Quais são a função desse alimento, dessa fruta, né, no nosso sistema imunológico? Ele ajuda o nosso sistema imunológico porque ele contém uma grande quantidade de antioxidante e ele também é rico em resveratrol. O resveratrol é uma substância que, além de fortalecer o nosso sistema imunológico, fortalece o nosso sistema cardiovascular, ou seja, dá mais força e vigor para o nosso coração, as nossas veias e artérias. Então, consuma as uvas, né? Você pode consumir de uma forma regular, e o vinho tinto que você pode estar consumindo aí. É claro que você não vai tomar em excesso, porque senão você vai virar um etilista e isso vai causar dano à sua saúde, mas o vinho tinto tomado aí no padrão recomendado pela OMS, você vai estar ingerindo uma carga de resveratrol diária e melhorando o seu sistema imunológico. Então essas foram as dicas. Se vocês ficou ligado até aqui, até no final desse vídeo, meu muito obrigado. Compartilhe essa informação para que outras pessoas também possam melhorar o sistema imunológico. E se você ainda não é inscrito, não custa nada você deixar o seu like e se inscrever nesse botãozinho vermelhinho aqui para aumentar a quantidade de inscritos aqui no canal e ajudarem a divulgar essas informações que eu venho trazendo para vocês aqui. Meu muito obrigado.